Fala pessoal, aqui é o Fred e nesse vídeo eu falarei como calcular e interpretar o Aspects. Quando estamos diante de um paciente com déficit focal agudo, a primeira coisa que a gente pensa é em AVC, né? E normalmente é a principal causa, né? Principalmente quando a gente vê desvio de rima, hemiparesia, hipoestesia, afasia ou disartria, geralmente é AVC. Mas outras causas também podem causar déficit focal agudo, né, como hipoglicemia, alteração do sódio. Então a gente tem que descartar essas outras hipóteses de diagnóstico. E avaliando os fatores de risco e a clínica do paciente, descartando outras causas, a gente dá o diagnóstico de AVC, que é um diagnóstico clínico, né? E diante de um diagnóstico de AVC de um paciente na emergência, tem algumas informações que a gente precisa ter, que é o horário do ictus, ou seja, o horário em que iniciou os sintomas, né? Também a escala do NIH, que é uma escala mundial, ela é uma escala clínica, que ela é padronizada, sistematizada, onde ela é replicável, né? Onde qualquer médico tem que ser capaz de aplicar essa escala e replicá-la também. Aí dessa forma padroniza, né? E todo mundo fala a mesma língua, torna mais fácil. E é uma escala que vai de 0 a 42, onde 42 é um paciente gravíssimo, do pior prognóstico possível, um paciente com score mais baixo, com score do NIH mais baixo, ele vai ter um melhor prognóstico, quer dizer que ele é um paciente menos grave. E também é muito importante a neuroimagem, porque diante de um diagnóstico de AVC, a gente tem que ver se esse AVC é isquêmico ou hemorrágico, né? E nada melhor que uma tomografia na emergência para a gente ver se tem sangramento ou não no cérebro do paciente. Mas também, diante de um AVC isquêmico, né, descartado sangramento, a gente tem que ver também a escala do Aspect. A escala do NIH é uma escala clínica, a escala do Aspect é uma escala padronizada também, só que ela é uma escala radiológica. Ou seja, vai ter que ver a imagem e a partir daí, em determinadas regiões, a gente vai pontuando. Ela vai de 0 a 10, onde 10 é um paciente que não tem, sem alteração de imagem, ou seja, o melhor prognóstico, e um paciente com score no aspecto menor é um paciente que teve mais regiões acometidas, né? Então agora falando mais aprofundadamente sobre o Score Aspects, né? Como eu falei, ele é uma escala radiológica que vai de 0 a 10 e a gente vai olhar algumas regiões, na verdade 10 regiões da artéria cerebral média, e essas 10 regiões vão ser vistas em dois cortes, classicamente assim, né? Em dois cortes. O primeiro corte é um corte axial, né? Os dois cortes são axiais, mas na altura dos núcleos da base, na região núcleo capsular, e o segundo corte é na altura dos ventrículos laterais, imediatamente acima dos núcleos da base. Então a gente vai ter um corte, a gente precisa ter um corte na altura dos núcleos da base, né? Núcleo capsular, e um corte supraganglionar, acima dos gânglios da base. E no primeiro corte, no nível dos núcleos da base, a gente vai ter 10 regiões para avaliar. Já no segundo corte, né, que é a altura dos ventrículos laterais, acima dos núcleos da base, a gente vai ter 3 regiões para analisar. Então, no primeiro corte a gente vai analisar essas 10 regiões, essas 7 regiões, que vai ser a cabeça do núcleo caudado, a cápsula interna, o núcleo lentiforme e o córtex da ínsula. E a gente vai avaliar também a região aqui de M1, que é mais anterior, né, mais ali no lobo frontal, a porção de M2, aqui no lobo temporal, e a porção de M3, mais próxima da região parietal. Então, no primeiro corte a gente tem 7 pontos para analisar, 7 regiões para analisar. E já no segundo corte, na supraganglionar, a gente tem 3 regiões para analisar. O que a gente vai analisar? A gente vai ver se tem sinal de isquemia. E como a gente olha, né, se tem sinal de isquemia? A gente vai ver se tem sinal de edema, ou seja, hipodensidade, ou se a gente perde a relação córtico-subcortical. Ou seja, a gente não consegue diferenciar substância cinzenta de substância branca. Quando isso acontece,
Na região que isso acontece, a gente vai tirar um ponto. Ou seja, uma tomografia sem alteração, ela vai ter 10 pontos de score no aspect. À medida que vai tendo alguma alteração, por exemplo, se tiver uma alteração em M1, ela vai ter 9 pontos, se tiver em M1 e M2, vai ter 8 pontos, e assim a gente vai descontando pontos. E dá a nota do aspect, né? Então aqui eu trouxe um caso clínico para a gente treinar, né, calcular o aspect e também ver a partir do cálculo do aspect e também qual a conduta a partir do resultado. Então vamos lá. É uma mulher, ela tem 45 anos de idade, ela tem fatores de risco, né, ela é tabagista e hipertensa. Ela chegou com déficits focais, né, como hemiplegia, hipoestesia esquerda, também com negligência visual à esquerda. Foi feita a escala do NIH nela, né, com score de 14, e esses sintomas se iniciaram a 1 hora. E aqui está a tomografia dela, com o delta T do início dos sintomas até a tomografia de 1 hora. Então vamos lá. Lembrando, a gente tem 10 pontos para ver no aspects, né? Então vamos revisar. Nesse primeiro corte, né, que é no corte do núcleo da base, a gente tem 7 pontos, e aqui a gente tem 3 pontos. Então, quais são os 7 pontos, né? No corte dos núcleos da base, a gente vai ver a cabeça do núcleo caudado, a cápsula interna, o núcleo lentiforme, o córtex da ínsula e a região M1, M2 e M3. Esses serão os 7 pontos, né? E no corte supraganglionar, a gente vai analisar M4, M5 e M6. Somando tudo aqui vai dar 10 e a gente vai ver se tem alteração, né? À medida que tem alteração, a gente vai descontando pontos. Então vamos fazer esse exercício. Lembrando aqui, ó, só pra gente... ela tem déficit à esquerda, né? O déficit focal dela é à esquerda. Então a gente vai analisar o lado direito do paciente, para ganhar tempo. Então aqui, o lado direito, a gente vai focar nesse lado. Então vamos lá. Vamos começar aqui. O tálamo, a gente não vê alteração no tálamo, né? Não vê nenhum sinal de hipericidade. A gente vê bem a diferenciação de substância cinzenta e substância branca, então o tálamo está normal. A gente vê aqui a cápsula interna, a gente vê o núcleo lentiforme, sem alteração também. Aqui a gente vê o córtex da ínsula e a região M1, M2 e M3 sem alteração. Vamos olhar agora para o outro corte, né? Supraganglionar. Aqui M4 normal, a gente vê a diferenciação córtico subcortical. Aqui também está normal, sem alteração, e aqui também. Então esse paciente tem um aspect de 10, ou seja, a gente não vê alteração na tomografia. Então esse paciente foi feito trombose e observou-se com o passar das horas uma melhora significativa do seu quadro clínico. E por que foi feita trombose nesse paciente, né? Então vamos ver qual a indicação de um paciente para fazer trombose. A terapia antitrombólica, ou seja, para ele ser um candidato a trombose, ele tem que ter um delta-T do início dos sintomas menor ou igual a 4 horas e meia. Ele tem que ter um delta-T menor que 4 horas e meia, ou seja, se ele tiver sintomas após 24 horas, já não é mais candidato a trombose. Os riscos não têm mais benefício e os riscos são muito maiores. O risco de ter uma transformação hemorrágica e tudo mais, então não faz. O paciente também não pode ter histórico prévio de AVC e de trauma cerebro-craniano nos últimos 3 meses e ele nunca pode ter tido um AVC hemorrágico. E se ele tiver algum desse histórico, ele não é candidato, ele tem muito risco de uma transformação hemorrágica. E, além do delta-T e do não ter histórico prévio, ele tem que ter um aspect maior que 7. Como esse paciente ele teve o início de sintomas a 1 hora, ou seja, um delta-T menor que 4 horas e meia, e um aspect de 10, ou seja, maior que 7, ele tinha indicação para trombose. Foi feita trombose e ele teve uma melhora significativa do quadro, né? Então agora vamos aplicar o aspect nesse segundo caso aqui. A gente observa aqui que no lado direito está normal, né? A cabeça do núcleo caudado, a cápsula interna, a gente consegue ver a diferenciação, o núcleo lentiforme,
a ínsula e aqui a M1. A gente consegue ver a diferenciação da substância branca e substância cinzenta, M2 também, M3 também. Isso desse lado. Agora, quando a gente olha o lado esquerdo, a gente vê aqui, ó, já perde a diferenciação da substância cinzenta e branca aqui, tanto na cabeça do núcleo caudado, como no núcleo lentiforme, a gente não consegue diferenciar mais. Aqui a gente não consegue diferenciar a cápsula interna, núcleo lentiforme, a cabeça do caudado também está acometida. Então vamos lá. Ele perdeu aqui um ponto pela cabeça do núcleo caudado, perdeu um ponto pelo núcleo lentiforme, perdeu um ponto pela o braço anterior da cápsula interna, que não dá para ver direito, então ele já perdeu 3 pontos só aqui. Se a gente observa aqui, M1 está normal, M2 parece normal também, e já M3 a gente não consegue ver uma diferenciação da substância cinzenta e branca. Então ele perdeu, só nesse corte aqui, perdeu 4 pontos. Aí a gente vai ver o corte supraganglionar, né? E a gente percebe aqui que ele vai perder um ponto, aqui ó, M4 ele é normal, M5 normal, M6 ele perdeu um ponto aqui também, sinal de edema, né, de AVC isquêmico. Então aqui ele perdeu todos 5 pontos, ele tem um aspect de 5, né? Então esse paciente aqui ele já não é mais candidato a trombólise, não tem benefício fazer trombólise nele. E vendo aqui a evolução do paciente, a gente observa aqui ó, toda essa área com isquemiada, já morta, né? Vamos novamente aplicar o aspect nesse caso aqui. Então vamos lá. A gente consegue já ver, né, que tem um edema citotóxico bem extenso, então vamos lá. A gente já consegue ver alteração na cabeça do núcleo caudado, na cápsula interna, no núcleo lentiforme, na ínsula, aqui em M1, M2. Então só aqui ele já perdeu 6 pontos. De 7 pontos possíveis, ele perdeu 6, né? Só um região M3 aqui que não teve alteração. Aí no corte supraganglionar, a gente observa aqui a alteração em M4, ou seja, menos 7 pontos, e em M5. Então, um paciente aqui gravíssimo, né? Com um aspect de 2. Aqui já não tem mais indicação de trombólise, já não tem muito o que fazer. E aqui provavelmente pelo aspecto, né, já tem mais de 24 horas, né? Então realmente não tem indicação nenhuma para trombólise aqui. Então aqui o aspect dele foi 2, né? Porque ele perdeu 8 pontos. E por fim eu vou deixar aqui um caso para vocês treinarem. Eu vou postar a resposta desse caso aqui no meu Instagram. E me siga no Instagram, porque lá eu posto vários quiz de neuroimagem, neuroanatomia. E eu sempre deixo salvo nos destaques. Então segue lá para você treinar, fazer alguns exercícios. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Score Aspects. Espero que tenha ficado claro, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários se eu tiver alguma sugestão. Então é isso. Falou!